A Vila Belmiro dará lugar à nova Arena do Peixe. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista nesta segunda-feira detalhando alguns pontos desse projeto com a W Torre, após uma reunião, segundo ele, ocorrida ontem mesmo, e a gente vai falar sobre isso. O fim da Vila, porque tem muito torcedor que, caramba, não dá para abrir mão da Vila, era interessante construir outro terreno, mas será do terreno da Vila. Vamos falar sobre a capacidade dessa nova arena, que também está gerando debate. Vamos falar do prazo para o início dessas obras e como o Santos vai mandar os seus jogos, como o Santos vai viver com as obras em andamento. Tudo isso no vídeo de hoje. Like, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 200 mil inscritos no canal. Hoje, noite de Libertadores, fiz uma dupla aí numa bolinha de segurança, tá? Vitórias do Galo e do Flamengo que vão fazer suas partidas em casa. Vai lá no Aposta Ganha, ó, faz a sua fezinha, jogue com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos, link no comentário fixado, são as maiores cotações do Brasil. Fica de olho nas odds supremas, que são aquelas turbinadas para a rodada da Libertadores, tá bom? Tem essa seção especial dentro do site. Segundo recado, meu workshop segue com as inscrições abertas, lote promocional ainda. Narração esportiva é o tema. Você está começando como narrador, sonha em ser um narrador, espero você. É um workshop online, você vai poder participar de qualquer lugar do Brasil. É num sábado, dia 8, para que a gente tenha uma maior chance aí das pessoas participarem, né? Fim de semana, dá para se programar legal. E nós vamos falar de técnicas de narração, segredos da narração, como eu me preparo para os jogos. Vamos falar do mercado de narradores. É um mercado fácil? Não é? Como é que você começa? O que tem para explorar dentro desse mercado? O que um narrador não pode deixar de ter como competência, como virtude, como valência, como diferencial? Tudo isso nesse workshop. E no final a gente abre para uma troca de ideias com cada um dos participantes diretamente comigo. Então o link está na descrição desse vídeo para você se inscrever. Pode parcelar em 12 vezes. Pega esse link, indica para um amigo, um familiar, um filho, alguém da família aí que quer narrar futebol, que não pode ficar fora dessa oportunidade. Tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar muito nessa tarde que a gente vai passar junto nesse workshop. Tá legal? Link na descrição do vídeo. Corre que é o segundo e último lote promocional. Depois é o valor cheio e aí não precisa pagar mais caro, né? Aproveita que essa semana os cartões estão virando, aproveita para adquirir. Beleza? Bom, ontem o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, deu uma entrevista ao Band Esportes e revelou novidades aí sobre a nova Arena do Santos. E a primeira grande dúvida, o Santos vai construir esse estádio aonde? Ah, é um terreno em Cubatão? Ah, é outro terreno em Santos? É na Vila? É na Vila. Então a Vila Belmiro, essa é a primeira e mais impactante conclusão, né, a qual a gente chega com essa revelação do presidente. A Vila Belmiro, como conhecemos, como vivemos, ela deixará de existir. O que eu penso sobre isso? Claro que para o santista que viveu a Vila há tantos anos, para o santista que sabe exatamente da importância da Vila, como ela foi um diferencial técnico durante tanto tempo, como ela sempre foi um estádio que intimidou adversários, um terreno hostil para os adversários, toda a magia que tem na Vila Belmiro, todos os nomes incríveis que vestiram a camisa do Santos e que pisaram naquele gramado, bate aquele sentimento de, meu Deus, vai acabar? Bate uma dor e uma preocupação mesmo, esportiva até, né, com a questão do mando de campo, da força do Santos como mandante dentro da Vila Belmiro. Ao mesmo tempo em que eu sinto uma parte dessa frustração, desse incômodo, dessa coisa nostálgica, eu sempre entendi, ainda mais depois de ter vindo para São Paulo e ter conhecido as estruturas físicas do Santos e dos seus 3 rivais da capital, eu sempre entendi que o Santos precisa dar um passo em direção à modernidade das suas instalações. E aí eu falo de CT e falo de estádio também. Hoje é um outro momento do futebol. As arenas são uma realidade, a exploração do dia do jogo, ela vai muito além, exploração em termos comerciais mesmo, né? Dia do jogo significa, dentro desse mercado, tudo que você arrecada com a operação de um jogo, com o pré, com o durante, com o pós. E nós estamos falando muito além de bilheteria. Nós estamos falando de toda a experiência que o torcedor de futebol tem quando vai ao estádio. Então você fala de conforto, você fala de camarotes, você fala de atrações, né, que vão além do espetáculo, você fala de alimentação, acomodação, transporte, tudo. No dia do jogo, você fala de loja. O Santos tem a loja dele ali na Vila Belmiro. Mas você hoje precisa
cativar o seu torcedor, dar um motivo além do jogo para o torcedor ir ao estádio. Eu vou ao estádio porque eu quero ver o meu time jogar e porque eu tenho lá uma opção de gastronomia, uma opção de diversão para as crianças, eu tenho um camarote confortável, eu tenho a lojinha onde eu quero adquirir produtos, eu tenho uma excelente visão do jogo, eu tenho conforto, eu tenho... Tudo isso faz o torcedor sair da casa dele. Por quê? Porque esse espetáculo ele é caro. Então o cara não vai pagar caro por um espetáculo que não vale a pena, que não esteja de acordo. Não só espetáculo, mas instalações de acordo com aquele preço alto, elevado que ele pagou para a média da renda do cidadão brasileiro. Então eu vejo hoje, Neoquímica Arena, Allianz Parque principalmente, o Santos está bem atrás. E até mesmo do próprio Morumbi, principalmente na questão do tamanho, do gigantismo, da capacidade, mas também em algum nível de conforto. Então eu sempre bati muito nisso, o Santos precisa entrar numa nova era. Numa era mesmo de modernidade. E a Vila Belmiro, infelizmente, aí é uma opinião minha, você, santista, não tem nenhum dever de concordar com ela. Minha, como um frequentador, como um sócio do Santos, eu sou sócio rei do Santos, pago lá todo mês, frequento, pego o ingresso lá, faço o check-in, vou, mostro o meu QR Code, entro, sento a bundinha na cadeira. Como um frequentador da Vila, não só como jornalista, mas como torcedor, acho que é um bom momento, uma boa oportunidade para o Santos entrar numa nova era, para o Santos oferecer ao seu torcedor mais conforto, para o Santos se adequar aos tempos atuais, porque o Santos está no principal estado da federação, um estado que tem 45 milhões de habitantes, e milhões desses 45 são santistas, e que sentem essa necessidade. Esse debate ele ficou muito forte esse ano quando o Santos mandou jogos no Morumbi e na Neoquímica Arena, principalmente no jogo da Neoquímica Arena, a semifinal do Paulista contra o Red Bull Bragantino. Bateu ali no santista aquele sentimento, caramba, a gente precisa ter um estádio como esse. Talvez não na mesma localidade, talvez não na capital, se não for possível, talvez não com a mesma capacidade, mas que ofereça ao santista essa possibilidade de um público maior, eu vou entrar nesse assunto já, mas também mais conforto ao santista. O santista se sentir, caramba, nós temos uma arena, e uma arena que permita também, e aí entra, claro, né, o acordo com a W Torre, isso tudo vai ser detalhado, né, numa reunião com o Conselho Deliberativo, que vai ter que aprovar isso, e aí a gente vai se debruçar nos pontos desse contrato, ponto a ponto, mas também uma arena que permita arrecadação, com shows, com espetáculos, para um público que é grande da Baixada Santista. Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão, toda aquela região da Baixada Santista vai se beneficiar, sem dúvida, com uma arena que vai trazer grandes jogos do Santos e provavelmente shows, espetáculos. Muitas vezes o torcedor, o cara que é fã de um artista internacional ou de um grande artista brasileiro precisa subir a serra para assistir um show no Allianz Parque, por exemplo. Então o Santos vai ganhar essa opção também. A Baixada como um todo vai ganhar também uma opção. Imagino que seja uma das intenções lá dessa parceria do Santos com a W Torre também explorar esse tipo de evento. Em relação à capacidade do estádio, segundo o presidente nessa entrevista, a capacidade será para 30.700 torcedores. Então, você vai arredondando, você vai dobrar a capacidade da Vila. Eu vi torcedor lembrando que o Santos colocou 44 mil pessoas contra o Red Bull Bragantino em Itaquera, 50 mil pessoas contra o São Bernardo no Morumbi, e falando, poxa, 30 mil é pouco. Vamos lá. Para a grandeza da torcida do Santos, para a quantidade de santistas no estado de São Paulo e no Brasil, fica-se uma sensação de que 30 mil torcedores ainda é uma capacidade abaixo. Eu concordo. Mas não é apenas isso que a gente tem que pegar. A gente tem que entender que média de comparecimento é um critério importante e a própria localização do estádio também. Então, eu entendo que com a cultura... Pode ser que uma nova arena estimule também uma mudança nessa cultura. A nova arena motive o torcedor do Santos a estar mais presente, num número até maior, né, em jogos na cidade de Santos. Mas é importante a gente lembrar que a maior parte da torcida do Santos nesse estado não está na Baixada, está na Grande São Paulo. E para o torcedor se deslocar da Grande São Paulo para a Baixada é custoso, não é um deslocamento fácil, não é simples e é caro muitas vezes.
Você paga 50 pau para descer a Imigrantes, amigo. Se você for olhar por quilômetros, se você fizer a média assim, do que é pago por quilômetro rodado, deve ser o pedágio mais caro do Brasil. É uma loucura. Pra você descer uma serra, pô. O pedágio da Imigrantes é... Enfim, mas eu não quero nem entrar na discussão ideológica sobre pedágio e tal, porque eu acho que é algo válido, desde que você tenha retorno da concessionária que opera aquilo ali. Meu problema é que esse preço tem que fazer algum sentido para a realidade do país. Mas não vou cagar essa regra hoje, não. Então, talvez tem que ser feita aí uma conta, tomada uma decisão de talvez você colocar uma arena com um público muito superior a 40, 50 mil pessoas numa cidade como Santos e com o perfil de comparecimento atual de uma torcida como a do Santos, talvez seja um número excessivo. Tem também uma questão de espaço. Todo mundo sabe, né, que a Vila Belmiro ela está cravada numa área totalmente residencial. Aí você teria que partir o quê? Para uma desapropriação de algumas casas, de alguns terrenos. Não parece ser essa a intenção. Parece ser a intenção de construir exatamente onde está a vila, no mesmo espaço, no mesmo terreno. É importante ver a questão das cativas também. Eu não sei como isso vai ser equacionado, mas isso é um problema. O Santos muitas vezes deixa de ter públicos maiores dentro da Vila Belmiro. A torcida se mobiliza, a torcida quer ir. Mas as cativas estão lá e às vezes não são utilizadas, aquele espaço fica vazio e você perde aquele efeito da Vila lotada. Esse também é um problemaço que a gente encontra nos jogos da Vila Belmiro. Mas me parece, para uma arena em Santos, se fosse na capital eu discutiria em outros termos, tá? Se fosse na capital, a gente poderia até pensar em algo maior. Mas acho que para Santos, uma arena que dobre a capacidade da Vila Belmiro, eu acho 30.700 um tamanho extremamente razoável para o Santos. Acho que faz muito sentido você pensar uma arena com 30.700, ela pode exercer uma enorme pressão em cima do adversário. Gente, são duas vilas. São duas vilas lotadas, a grosso modo, tá? São duas vilas lotadas. Acho que é um tamanho ok, eu entendo, né? Quem pensa que o Santos poderia ter algo até maior, se botar uma arena, uma final, um jogo grande, um jogo de grande apelo para 50 mil pessoas, o santista está lá. O Santos tem torcida para 50 mil pessoas. A questão é você conseguir isso no longo prazo, esse nível de comparecimento no longo prazo. E aí você precisa ter uma arena que entregue o conforto necessário, você precisa ter planos de sócio-torcedor que sejam realmente atrativos, como o Santos tem o sócio-rei, e acho que uma arena é uma oportunidade até de você melhorar esse plano, repensar esse plano, que acho que é um plano que entrega até boas ações para o torcedor, nem acho que o sócio-rei seja alvo de críticas tão pesadas assim. Tem agora uma questão ali do sócio não poder levar mais o acompanhante, e se imaginava uma venda maior em bilheteria, isso está uma polêmica danada desde o início da gestão do Marcelo Teixeira, mas enfim, vejo que 30 mil lugares estão bem ok para o Santos, na minha opinião, tá? Acho que o Santos tem, com 30.700, possibilidades de manter uma média de público alta em termos de ocupação de estádio, de manter essa ocupação. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Seja uma arena com 20, 30, 40 mil torcedores, o desafio é você ter uma ocupação média de 90%, 95%, até para fazer essa conta pagar. E é importante também o santista ter a noção disso. Essa operação depende também da mobilização do torcedor do Santos. O torcedor do Santos vai ter a sua casa nova, moderna, que não vai dever nada, muito provavelmente. Se você pegar o histórico da W Torre, né, que fez o Allianz Parque, e eu já fui ao Allianz Parque não só como jornalista, mas já tive a oportunidade de assistir jogo no Allianz Parque em áreas destinadas à torcida. É de um conforto, poxa, assim, um pouco paralelo no Brasil. Tá? É um espetáculo de arena, o Allianz Parque. Pro torcedor, pro cara assistir o jogo, pro cara levar a família, pro cara sentar e curtir um evento, um jogo do Palmeiras, cara, o Allianz Parque é maravilhoso. Então, se a W Torre seguir esse padrão de construção, caramba, o Santos vai ter um lugar fantástico para jogar. Então, o torcedor vai ter que pagar essa conta, o torcedor vai ter que comprar essa briga. Beleza, é a nossa casa, vamos? Agora, a gente não vai ter mais desculpa, não que o santista tenha desculpa, eu já apontei aqui que são muitas as dificuldades de chegar à Vila e é complicado às vezes ver jogo na Vila, dependendo das circunstâncias e tal. Poxa, vamos ter um lugar bonito, como o Santos merece, a altura das tradições do Santos. Então o torcedor também vai ter a responsabilidade de fazer a parte dele, de manter uma ocupação alta, e é claro que a torcida do Santos é capaz disso, tem tamanho suficiente para isso. O que vai ser do Santos no período da obra? Imagino que
esse planejamento de datas, o presidente Marcelo Teixeira fala de começar essas obras ainda em 2024. Imagino que esteja embutido aí o acordo com o Pacaembu. Talvez o presidente esteja só esperando a liberação do Pacaembu, porque não dá também para você começar a obra sem o Santos ter uma casa definida para mandar os seus jogos. Para ficar semana após semana batendo na porta da Leila Pereira, posso jogar em Barueri? Batendo na porta da Portuguesa, posso jogar no Canindé? Não dá. Não dá, isso não existe. O Santos vai ter que definir nesse período uma casa que talvez não seja a única, mas talvez seja a principal casa, onde ele vai mandar 70%, 80% dos seus jogos nesse período. E o Pacaembu, nesse momento, me parece a opção mais viável. Então, isso deve estar no controle aí do presidente. Aguardar, tem todo o processo. Ele prometeu levar isso numa entrevista coletiva para toda a imprensa com mais detalhes. Precisa ter a aprovação do Conselho. Então, o Conselho Deliberativo do Santos vai se debruçar sobre isso aqui, vai ter que ser convocada a reunião, o Conselho vai ter que analisar e vai ter que aprovar. Então, ainda existe um caminho a ser percorrido, mas se tudo der certo, pelas palavras do presidente, esse ano ainda começa. Não começou no ano passado, apesar daquele memorando, né, daquele contrato de intenções assinado pela gestão do Inominável, de começar as obras no segundo semestre de 23, pela situação de campo do Santos. O Santos estava correndo risco de rebaixamento, se imaginava que a Vila Belmiro pudesse salvar o Santos, mas o time era tão ruim, a gestão era tão desastrosa que não deu para salvar. Esse ano, a Vila Belmiro seria muito importante, como já está sendo, foi na vitória contra o Brusque, será em alguns outros jogos, será importante para o Santos nessa briga pelo acesso. Mas o Santos é plenamente capaz de subir fora da Vila, mandando seus jogos no Pacaembu ou em qualquer outro lugar, vai jogar em Londrina segunda-feira como mandante contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos é capaz, sem dúvida. Eu acho que a urgência, a necessidade de utilização da Vila, desesperada, para evitar a queda em 2023, ela realmente não se podia abrir mão daquilo. Para 2024, não que a Série B seja protocolar, eu não acho. Não que o Santos já tenha subido, eu não acho. Que o Santos já subiu com o pé nas costas, não. Mas esse Santos é capaz de, fora da Vila Belmiro, conseguir esse acesso. É uma outra realidade. É uma situação diferente, bastante diferente da situação de 2023. Bom, eu vejo, para fechar, eu vejo com bons olhos. Eu acho que está na hora do Santos dar espaço. Vai deixar saudades a Vila. A Vila foi muito importante para a história desse clube. A Vila é um estádio lendário desse futebol, gente. É um templo do futebol mundial. Como é a Bombonera, como é o San Siro, como é o Maracanã. Ele pode citar vários estádios históricos do futebol. Mas, para a realidade do Santos, a Vila Belmiro precisa ficar para trás. Eu acho que é importante virar essa página. Eu acho que o Santos precisa entrar numa nova era. O Santos precisa de verdade. E que isso... E aí, obviamente, que para o estádio isso é mais fácil, porque você tem uma parceira que vai explorar, né, essa operação e tal, vai ser responsável pela construção, é mais fácil. Mas que isso sirva também como uma mola propulsora aí para o Santos buscar esse tipo de modernização também nas demais estruturas, tá? As estruturas administrativas, no centro de treinamento do profissional, no centro de treinamento da base, que isso tudo sirva para o Santos de verdade virar a página do século anterior, entrar numa era de profissionalismo extremo e entender que hoje o futebol é um espetáculo cada vez mais caro e a operação do estádio ela é fundamental para equilibrar essas contas. E a Vila Belmiro, infelizmente, hoje, ela é deficitária para o Santos, né? Você não pode mais se conformar com a realidade de arrecadar, no máximo, numa grande renda, numa grande tarde, R$800 mil, enquanto você está vendo os seus rivais na capital arrecadarem 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões por jogo. Se o Santos não conseguir diminuir essa distância, ele não vai conseguir diminuir a distância também em conquistas e em títulos. Então, é bom o torcedor ter isso no horizonte também. Uma nova arena, um novo estádio traz novas possibilidades de arrecadação. E o Santos precisa arrecadar. O que você pensa? Gostou da ideia? Não gostou da ideia? Queria que esse estádio fosse em outro terreno? Queria que o Santos ficasse com a arena e com a Vila ao mesmo tempo? Ou você gostou e acha que a Vila já é aí um passado lindo, glorioso, mas que precisa ficar para trás? Deixa a tua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Juízo e tchau.